Boa noite, os Jogos Europeus regressam ao Estádio das Antas pela primeira vez neste ano de 2001, o ano da capital europeia da cultura. Porto e Nantes vão jogar para os oitavos de final da Taça UEFA, um jogo histórico para o Futebol Clube do Porto, que completa hoje 200 partidas oficiais em competições europeias. O Porto, que vem de uma crise interna, quarto classificado da Liga Portuguesa, vai defrontar aqui um dos guias do campeonato francês. O Nantes reparte a liderança com o Lille e está também a fazer, tal como o Porto, uma boa prova em termos europeus. O Nantes em 6 jogos tem 6 vitórias, o Porto em 8 jogos na Liga dos Campeões, ou em todas as competições europeias, incluindo a pré-eliminatória da Liga dos Campeões, tem apenas uma derrota frente ao Anderlecht, e precisamente no primeiro dos 8 jogos que já fez para as competições europeias. No Porto, alguns regressos hoje. Pena e Esquerdinha estão de volta ao 11 titular de Fernando Santos, no regresso também dos jogos europeus. Pablin e Jorge Andrade também marcam presença na equipa inicial do Futebol Clube do Porto. Porto, que é o único representante português nas competições europeias desta época ainda em prova. Ovtchinnikov, Jorge Costa, Paredes, Secretário, Pavlin, Drulovic, Jorge Andrade, Alenichev, Capucho, Esquerdinha e Pena são os 11 escolhidos por Fernando Santos para tentar um bom resultado esta noite frente ao Nantes, agora que recomeçam as competições da UEFA. Landreau, depois Fabry, Lapalle, Gillet, Olymbe, De Rocha, Carrière, Berton, Savino, Amada e Armand. São os 11 escolhidos por Reinald Desnoyers para jogar de início frente ao Futebol Clube do Porto neste jogo dos oitavos de final das competições europeias. Com esta particularidade, pela primeira vez nesta época, o Porto começa uma eliminatória a jogar nas Antas e tudo poderá ficar para decidir em França na segunda mão. Ou talvez não, se o Porto conseguir um bom resultado. Já vamos ver o que é que será um bom resultado e também quem é o favorito para esta eliminatória, para o jogo de hoje, com o Jorge Batista, comentador RTP. Para já uma breve pausa no Estádio das Antas, daqui a pouco voltamos para ficarmos em definitivo e assistirmos em direto na RTP1 ao Porto Nantes dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Que vamos ainda tentar, obviamente, confirmar. O ambiente esse é de festa neste estádio que regressa esta noite às competições europeias, e os adeptos do Porto deixam um pequeno recado à equipa. Na Superior Norte, lê-se ali, lutem por ela, também a queremos erguer. Os adeptos do Porto que estão ali situados referem-se, obviamente, à Taça UEFA, uma competição em que o Futebol Clube do Porto tem também aspirações. Quanto ao relevado, Pedro, deixa-me dizer que está em excelentes condições, o que também não é de estranhar, já que nos últimos dias não tem chovido na cidade do Porto. Volto a referir, tempo muito frio, noite fria no Porto, mas tempo seco excelente para a prática do futebol. Já vimos os esquemas táticos, o Porto no habitual 4-4-3, o Nantes com 4-4-2 e algumas surpresas, se calhar para nós que acompanhamos o Nantes na equipa titular. O certo é que parece não haver um 11 fixo nesta equipa treinada por Reinald Desnoyers. O árbitro é austríaco, Konrad Plaut, que vai dar o apito para o pontapé de saída. Vai sair o Futebol Clube do Porto. Jorge Batista, boa noite. O Porto, se não for favorito para a eliminatória, tem de ser pelo menos, e começar por sê-lo, para este jogo nas Antas, a jogar em casa. Assim é, efetivamente, o Porto é favorito porque joga em casa, porque também tem uma experiência europeia maior do que o Nantes. Necessita, obviamente, de superar os problemas internos que tem tido nos últimos tempos. Como dizia Fernando Santos, tem que marcar as oportunidades que cria. Esta é uma boa oportunidade para se reconciliar com o seu público, até porque tem que fazer aqui um resultado bastante positivo, porque já que é a primeira vez nestas competições europeias deste ano que joga o primeiro jogo em casa e, portanto, terá que, para dar um passo em frente e seguir na eliminatória, terá que construir um resultado positivo. O que é que seria isso, um resultado positivo? Nunca menos 2 gols. Nunca menos 2 gols sem sofrer nenhum. Isso seria o ideal. Para cima. Exatamente, 2 gols para cima sem sofrer nenhum, isso seria o ideal, porque o Nantes é uma equipa muito perigosa em casa, é uma equipa bastante jovem, muito atrevida, muito aguerrida também e, sobretudo, desinibida, não só atendendo à idade muito jovem da maioria dos seus jogadores.
Uma equipa que venceu as duas últimas edições da Taça de França e ainda e não perde um jogo para a Taça de França há 14 eliminatórias consecutivas, englobando, portanto, 2 vitórias na Taça. O Porto no ataque, Capucho a deixar para Alenichev, vai armar o remate, é Pavlin a tentar de longe, pé esquerdo, tem um remate forte, este esloveno tem tido dificuldades para ganhar um lugar na equipa do Porto, mas que sim, tem alternado bastante, também o Deco não está nas melhores condições físicas, ele que normalmente é o estratega e digamos o pensador desta equipa também por vezes tem alguma debilidade física, e o Pavlin é um jogador mais de combate, mais recuperador, que pode de qualquer das maneiras apoiar no ataque, e portanto é a aposta do Fernando Santos para já no início desta partida, até porque é preciso ter muita atenção, eu repito, a estes jovens jogadores do Nantes, uma equipa talvez das que melhor pratica futebol em França, juntamente com o Sedan, por exemplo. Portanto, terá que haver muita atenção por parte da equipa do Porto, já que, sobretudo no meio campo para a frente, são jogadores muito rápidos. Aliás, eu recordo que o Nantes é, até o momento, como disseste há pouco, um dos comandantes do campeonato francês e é, curiosamente, a equipa que mais gols tem apontados no seu campeonato. Por sua vez, isto é, 42 gols, por sua vez, é também uma das equipas mais batidas do campeonato francês. Portanto, aqui uma chance para o Futebol Clube do Porto saber explorar. O Nantes, que é seguramente também das equipas com mais gols nas competições europeias, tem 16 gols marcados, 5 sofridos, mas teve um percurso aparentemente mais fácil que o do Porto. Jogou com o Kriva Skrivi da Ucrânia, com o MTK da Hungria e também com o Lausanne da Suíça, 6 vitórias em outros tantos jogos. O Nantes a tentar sair para o ataque, mas a bola vai ser para o Porto. O secretário faz um toque, o árbitro a dizer que ainda houve um toque de Hollandê, internacional camaronês. Bola para o Porto. Pavlin a perder o ressalto. Carrier, ele é o maestro da equipa, hoje é natural que apareça mais pelo lado direito. É, exato, ele na ausência do Ziani, que está sentado no banco dos suplentes, é o Carrier quem tem a função de estratega desta equipa, é o número 10, aliás. E lá está o Carrier, perigoso para a área, Ovchnikov primeiro a chegar à bola. A equipa do Nantes não conta hoje com os 2 melhores marcadores desta temporada. O romeno Moldovan está sentado na bancada, viajou para Portugal mas está lesionado, poderá aparecer na segunda mão. E o internacional francês Monterrubio ficou no banco de suplentes. Ele é o melhor marcador da equipa na Taça UEFA. Talvez haja a intenção do técnico do Nantes de explorar a velocidade do Amadá, que é um jogador muito veloz, outro dos jovens jogadores da equipa. Ele tem apenas 19 anos, é das escolas, como quase todos os jogadores do Nantes, das escolas do Nantes. E é o número 17, vamos seguir atentamente a movimentação deste jovem, de quem se diz em França que é o avançado de futuro, se bem que a seleção francesa tem uma linha avançada de grande qualidade e com uma média de idades muito jovem ainda. Ele é internacional sub-18. O internacional sub-18 é um jogador de grande categoria técnica, de grande valia técnica, para além da velocidade que imprime ao jogo, é um jogador de grande virtuosismo técnico, portanto terá que haver muita atenção por parte dos centrais do Futebol Clube do Porto. Ele tanto joga na zona central, por isso acrescente, como também abre muito bem para as alas e, portanto, levando quase sempre defesas atrás dele e abrindo muitos espaços para a entrada do centrocampista. Michael Landreau a bater o pontapé de baliza. O guarda-redes francês tem 21 anos, mas também já foi internacional. Um dos muitos jogadores fabricados nas escolas do Nantes, uma das melhores escolas do futebol francês e do europeu mesmo, juntamente com o Auxerre, talvez com o Ajax em termos europeus. Sim, é uma das mais conceituadas escolas de formação do futebol europeu. Este Nantes, aliás, e também não é por acaso que hoje o seu treinador, que é o treinador principal desta equipa, o Reinald Denoué, como se diz, que está no clube há 18 anos e começou quase precisamente na formação, esteve muitos anos à frente da formação das escolas, portanto conhece como ninguém os jogadores do Nantes. Porto no ataque, Capucho, ainda Capucho, a cruzar mal para o corte de Gillet, a insistência do Porto, por Paredes, ainda Paredes a atrapalhar-se, sobra para Jorge Costa, mas lá está a aparecer para dificultar Amadá.
O árbitro assinalar falta, creio que bem, Jorge Costa a puxar ali o jovem internacional sub-18 francês. Sim, como quem não quer a coisa, ter o braço à frente do peito e a tentar impedir a progressão do seu adversário. E nestas bancadas do Estádio das Antas, que hoje são um verdadeiro oceano azul e branco, encontram-se também algumas gotas, que é como quem diz, alguns pequenos grupos de adeptos do Nantes, muito ruidosos também nesta altura, obviamente devido à excelente carreira que a equipa vem fazendo, não só no Campeonato Francês, mas também na Taça UEFA. Do ouvidos. A equipa do Nantes cai sempre em cima do jogador do Porto que tem a posse da bola, de preferência com um homem. Sim, a marcação praticamente à zona, não deixando ou procurando recuperar rapidamente a bola e, portanto, tentando impedir, porque o seu treinador sabe muito bem a forma como joga o Futebol Clube do Porto e, sobretudo, no meio campo, tentando impedir que o Futebol Clube do Porto tautue o seu jogo normalmente a partir do meio campo, exatamente. Basta trocar a bola, desenvolver os seus lances de ataque, chegar em ataque continuado e, portanto, o Nantes sabe muito bem e estudou muito bem a forma de jogar do Porto. Livre para o Porto, longe da baliza, toma balanço o Pavlin. Livre aí a uns 15 metros da área. O esloveno vai tentar mais um remate com o pé esquerdo à baliza de Landreau. Opta pelo centro, Pena a dominar, em dificuldade, mesmo assim a armar o remate era Jorge Andrade. Que aparecia na estreia europeia, Jorge Andrade a aparecer na área, a tentar o ataque também. Sim, muito boa a rotação, a parar muito bem a bola com o peito, amortecendo a bola e de imediato a rematar com o pé esquerdo. Repare-se, ele não pensa duas vezes e remata de imediato. É uma boa iniciativa do Jorge Andrade. Landreau, o corte de esquerdinha, devolve Bresson, Jorge Costa. Tentava colocar em Pena, o corte defeituoso de Gillet. Vai lá o Landreau resolver a situação, perante a ameaça de Pena. Guarda-redes francês a tirar a bola para a frente. Esta equipa do Nantes só tem dois estrangeiros, o camaronês Olambé e o argentino Néstor Fabri. É o comandante da defesa central. Jorge Costa a jogar para secretário. Depois de algum tempo afastados, estes dois jogadores da equipa estão de volta. O secretário já tinha jogado para a Taça em Bragança. De resto, o posto clínico, o gabinete clínico do Porto está agora mais desanuviado depois de várias lesões. Neste momento, apenas Vítor Bahia é o caso clínico único e mais grave, obviamente, do Futebol Clube do Porto. E a outra baixa para este jogo é Folha, que tinha jogado pelo Standard de Liège e que por isso mesmo não pode representar o Porto esta época nas competições da UEFA. Pavlin a cair, e o árbitro a dizer que não há falta de Bresson, e é por isso lançamento para o Nantes. Pavlin não gostou da decisão, esboçou alguns pequenos protestos, mas desde logo o árbitro da partida vincou a posição que tinha assumido logo após aquele lance. E tinha razão. Agora sim, uma falta. O árbitro. A falta sobre Frederic da Rocha, tem ascendência portuguesa de Braga, mas nasceu em Bordeaux. É já internacional francês. É mais um produto também das escolas do Nantes. Fora de jogo tirado a da Rocha. Frederic da Rocha. E aqui o sistema tático do Nantes é perfeitamente compreensível. Joga com 4 defesas, com 2 trincos, digamos 2 médios mais defensivos. Neste caso o Bresson e o Savinot que normalmente tanto pode atuar como trinco como defesa central, e depois apenas um homem deslocado no eixo dos centrais do Futebol Clube do Porto, que é o Amadá, com o apoio dos alas da Rocha do lado direito e o Olambé do lado esquerdo. Jorge Andrade. O Santos optou pela inexperiência de Jorge Andrade em detrimento da muita experiência de Aloísio, um jogador já com 80 jogos em competições europeias. Com alguma idade, talvez por isso. Com 37. Santos, exato, e até porque esta equipa do Nantes, como temos vindo a dizer desde o início, é uma equipa muito rápida, com jogadores muito velozes e necessita de alguém também veloz para acompanhar essas
subidas do ataque. O início do jogo sem grandes oportunidades. Vamos ver se é agora. Landreau primeiro, ainda o ressalto, mas foi para fora. Parecia Atrás daquele perigoso. lado. O Drulovic apareceu pelo lado direito. Traz comprometedor. Exatamente. E muito bem o Drulovic a acreditar que pode apanhar o esférico, depois, enfim, perdeu o ressalto. Drulovic que já marcou 2 golos na Taça UEFA esta época. E que é um importante regresso, creio que é o regresso à titularidade do Drulovic depois da lesão, se bem não me engano, e é um regresso, se assim é muito importante para a equipa do Futebol Clube do Porto, até devido, toda a gente conhece o Drulovic e sabe da sua excelente capacidade técnica. O último jogo de Drulovic pelo Porto tinha sido para a Taça em Felgueiras, ainda no ano 2000, no dia 30, foi aí que Drulovic se lesionou, esteve então parado cerca de mês e meio, regressa hoje à titularidade. Ele tinha regressado na partida com o Passos de Ferreira, na 5ª derrota consecutiva do Porto fora de casa. Um resultado que para muitos confirmou a crise do Porto, mas para Fernando Santos não há crise. O treinador do Porto diz que é uma palavra que não conhece, essa da crise. Ele diz que a equipa tem criado situações, mas não tem tido sorte. É tudo uma questão de as bolas começarem a entrar, diz o treinador do Porto. Pois, mas os jogos ganham-se com as bolas a entrar, efetivamente. E essas é que contam. Alenichev a entrar bem, a segurar a bola, deixa agora para Pavlin, de novo Alenichev, ainda Pavlin a cair e vai sair o primeiro cartão para o lateral direito. Não há cartão. A ameaça, digamos. Falta de Nicolas Lapal. Não chegou à bola e depois travou com os braços o jogador do Futebol Clube do Porto. Livre para Alenichev marcar, vai cruzar para a área do Nantes. Bola levantada, o corte de Gillet. E ainda há insistência num remate que poderia ter sido traiçoeiro, mais um de Pavlin. Sim, mas para já a intenção nítida do Futebol Clube do Porto não perder muito tempo naquela zona frontal à baliza, de se perder em Rodriguinhos, prefere o remate e acho muito bem. Ensaiar o remate de fora. Ovchinikov. Jorge Andrade. Porto a subir com a bola. Carlos Paredes. Vai distribuir para a direita. Antecipa-se Sylvain Armand a Capucho. Foram goradas as expectativas de assistirmos a um duelo português entre Capucho e Mário Silva. Mário Silva ficou no banco da equipa do Nantes. O cruzamento já não conta. A bola terá saído e ninguém melhor do que o auxiliar para o dizer. Ele estava mesmo em cima do lance. Alenichev já não dominou a bola dentro do campo. Pavlin, Drulovic a subir esquerdinha, ainda Pavlin a segurar a bola, devolve a Drulovic. O Porto a conseguir de alguma forma passar ali naquela zona do meio campo e um atraso de Fabri. Landreau a agarrar perante a ameaça de pena e a jogar bem para Lapal. Carrière, Pedrique da Rocha a jogar para Amadala, vai com perigo para a área e o gol do Nantes. Já o tínhamos dito, era um jogador perigosíssimo. Na primeira vez que teve uma oportunidade não desperdiçou. Às vezes isto é que marca a diferença. E Hassan Amada a confirmar tudo o que tínhamos dito dele, Jorge. Nem mais, é um jogador de grande virtuosismo técnico, como eu tinha dito. Repare-se, com um toque tirou o Jorge Costa da frente, com um toque subtil, e depois, perante o guarda-redes, foi só colocar a bola fora do seu alcance. Mas, repito uma vez mais, o Amadá é um jogador, viu-se agora uma vez mais na repetição, o simples toque de subtileza a tirar o Jorge Costa do caminho e depois a fazer o gol. Mas aí está, como em 2, 3 lances, o Nantes chega ao gol. Chega ao gol e ganha vantagem já sobre o Futebol Clube do Porto. E isto num lance rápido, construído pelo lado direito, que começou com o Lapal. O Lapal, que é normalmente um jogador... Começou no guarda-redes. Começou no guarda-redes. O Landreau começa na linha de baliza, na linha de cabeceira. É mais, e ele tira a bola rapidamente. E a jogada é construída aí e só acaba na baliza do Porto, sem que nenhum jogador do Porto consiga tocar na bola. E tudo feito ao primeiro toque. Portanto, é como dizíamos, também uma equipa que joga um futebol atrevido, joga ao primeiro toque, de forma sempre muito rápida e em progressão, e portanto chega já ao golo. O Futebol Clube do Porto parecia estar a dominar
a situação na zona do meio campo, mas a verdade é que este Nantes joga numa espécie de expectativa, coloca sempre os dois trincos à frente do quarteto defensivo, movimentam-se muito bem, tapam sobretudo, andam numa marcação individual, quer o Alenichev, quer o Pavlin, e portanto num golpe rápido de contra-ataque, com 3, 4 toques, chegam ao gol. Portanto o Futebol Clube do Porto terá que jogar de outra forma para tentar ultrapassar estes problemas. O Porto começa a perder no Estádio das Antas, tem agora 1 hora e um quarto para tentar dar a volta a este resultado e ainda há as esperanças certamente de seguir para a França com um resultado positivo. As reações a este golo foram obviamente de sinal contrário nos dois bancos. No banco da equipa francesa, muitos festejos. Do lado do Porto, Fernando Santos ficou irritadíssimo com aquela desatenção da defesa do Porto. Depois Jorge Costa não conseguiu evitar o primeiro golo do Nantes. Ficou bastante irritado. Olha o Porto perigoso a cair e é penalti. Penalti para o Porto. Já não conta o golo de pena porque o árbitro já tinha apitado. Isso é verdade. Ele apontou de pronto para a marca da grande qualidade. Oportunidade flagrante para o Porto empatar o jogo e em boa altura. Quase nem dá a hipótese do Nantes saborear esta vantagem. A falta que não deixa dúvidas sobre Alenichev. Não, a falta existe. É rasteirado. A falta existe. Se bem que o Alenichev, enfim, não digo que faça cena, mas leva o toque e depois, enfim, como que a pedir mesmo a grande penalidade, mas o toque é indiscutível e, portanto, a grande penalidade muito bem assinalada pelo árbitro. Esquerdinha vai tentar dar repor de novo a igualdade no marcador. Tem uma grande oportunidade aos 16 minutos, 17 e gol do Porto. 1-1, Esquerdinha a marcar e tudo empatado com a desvantagem de Nantes. É certo já ter marcado um gol fora, mas uma reação imediata do Porto que pode relançar de novo o ânimo da equipa neste jogo. Sim, pode. Aqui vemos a repetição. O guarda-redes quase que chega à bola, mas ela é muito bem colocada ao ângulo e, portanto, era quase impossível consegui-la defender, até porque é bem colocada e em força, portanto, mas para todos os efeitos o guarda-redes adivinhou bem o lance. Este golo do empate do Futebol Clube do Porto, para já, pode relançar por um bom espetáculo do futebol. Isso aí, creio que não terei grandes dúvidas. Agora, foi preciso o Nantes marcar o gol para o Futebol Clube do Porto reagir como devia, isto é, dar outro tipo de velocidade ao jogo e não mastigá-lo tanto como o vinha fazendo na zona do meio campo. Esquerdinha marcou o segundo golo em provas europeias. Ele está há 2 épocas no Futebol Clube do Porto, já tinha marcado no ano passado frente ao Olympiacos. E o Porto, quando sofreu este gol do Nantes, quebrou assim uma série de 5 jogos sem sofrer golos. O último gol sofrido tinha sido em Belgrado frente ao Partizan, na segunda eliminatória. O Porto tinha uma das melhores defesas da Taça UEFA, só com um gol sofrido e outro também sofrido frente ao Anderlecht. Se quiserem fazer o cômputo geral das provas europeias deste ano. Carrière, mais um ataque do Nantes. Eles são muito frios na forma como conduzem a bola e como tentam chegar à baliza. Frederic da Rocha, procura do cruzamento, a entregar mal para a Esquerdinha, toca para Drulovic, a abrir tudo para a direita, vai lá chegar a Lenichev. Os adeptos estão mais entusiasmados outra vez. Sim, mas o Futebol Clube do Porto tem que imprimir outra velocidade ao jogo. Não pode chegar recupera a bola e depois não pode parar no meio campo, repare-se, perde a bola quase sistematicamente naquela zona. Quando está em vantagem numérica, deveria acelerar exatamente para ganhar vantagem sobre a defensiva do Nantes. E a jogar por vezes tão longe do quarteto defensivo do Nantes torna-se muito mais complicado. O Porto nunca ganhou ao Nantes e já jogaram, este é o 5º jogo em competições europeias entre o Porto e o Nantes. O Nantes só ganhou uma vez, foi aqui no Estádio das Antas por 2-0 em 15 de setembro de 71. E desde aí 3 empates, 2 deles para a Liga dos Campeões há 6 anos, 5 anos e meio. Há pouco saíram indicações do Banco do Porto de Fernando Santos para a Esquerdinha para ter cuidado com as subidas do número 8 do Nantes, Frederic da Rocha. Lapal a jogar para Berson, ainda Berson tentava entregar a Carrière, o corte de Jorge Andrade, bastante adiantada a defesa do Porto.
Sabino a perder para Alenichev. E veja-se onde está a Pena, muito recuado, para trás da linha do meio campo. Sem dúvida, porque o Porto leva muito tempo a fazer chegar a bola aos homens mais avançados, neste caso o Pena, e com o apoio do Trulovic e do Capuz, que tem de vir buscar jogo atrás. Passa no tempo em que o Futebol Clube do Porto leva a fazer chegar a bola à frente. E o Porto também não tem conseguido flanquear, pelo menos pelo lado esquerdo. Não, porque está muito bem tapado. Está muito bem tapado pelo Lapau. Uma ou outra incursão pelo lado direito, mas também longe do futebol que o Porto costuma praticar, com muito jogo flanqueado. Mais um contra-ataque, está atento o Ovchinnikov e antecipa-se desta vez a Amada. Repare-se, este é o típico futebol do Nantes. Deixa o Futebol Clube do Porto tomar a iniciativa de jogo até metade do seu meio campo, o Porto vai ali trocando a bola, depois como a equipa do Nantes joga muito compacta, com os jogadores muito em apoio, sempre que ganha a posse da bola, com 2, 3 toques, isola o seu avançado. Portanto, quase que deixa de adormecer o Futebol Clube do Porto para depois, em 2, 3 toques muito simples, chegar a criar perigo junto da defesa do Futebol Clube do Porto. É um futebol com escola e é um tipo de jogo e uma estrutura de clube que de alguma forma vai contra aquilo que é hoje a realidade do futebol europeu, onde os clubes são verdadeiras multinacionais, onde os jogadores nunca param muito tempo nos clubes e onde há uma diversidade imensa de nacionalidades em cada equipa. Aqui não, são quase todos franceses, são quase todos da escola do clube e assim será mais fácil introduzir um estilo de jogo e mantê-lo durante muitos anos. Como eu dizia, o treinador está no Nantes há 18 anos, portanto ele começou na escola de formação. Todos estes jogadores que estão hoje na primeira equipa foram quase todos eles formados por ele, portanto conhece-os como ninguém, colocou um padrão de jogo nesta equipa e portanto os jogadores assimilaram muito bem essa escola de futebol do Nantes e portanto jogam aqui como um bloco, portanto é uma equipa na verdadeira acessão da palavra. Armand muito adiantado, ele é o lateral esquerdo, foi até a área do Porto e fez falta sobre o secretário. Esquerdinha, jogado para o capitão de equipa, Jorge Costa, mais de 50 jogos, a média de jogos global da equipa do Porto é 29 jogos europeus, o que é de facto sinónimo de muita experiência e traquejo internacional. Tentava desmarcar Solembe, mas depois lá estava para recuperar a bola Carrier. Da Rocha, pode lançar, vai rematar diretamente e Ovchinnikov sem dificuldade, a bola foi ter com ele praticamente. Gillet e Fabry a atrasar para Landreau. Pena tem estado muito desacompanhado, como o Jorge Batista já sublinhou, no ataque do Porto. Sim, e sobretudo muito bem marcado pelo central, exatamente de marcação, que é o Gillet. Enquanto o Fabry joga como uma espécie de livro, o Gillet é encarregado da marcação individual ao Pena e não lhe tem dado grande espaço. Falta de secretário, uma entrada que vai custar para já uma advertência. Quer dizer que para a próxima... Os dois laterais direitos já ouviram uma advertência do árbitro. Uma entrada sobre o jovem Caramone.
No estádio das Antas, com o Porto a não se conseguir encontrar e a sair para o intervalo com este empate a um golo, mas o que fica essencialmente da primeira parte é uma exibição muito aquém do necessário para o Futebol Clube do Porto conseguir seguir para a França dentro de 15 dias com um bom resultado. Um lance que pode espelhar bem aquilo que tem sido a exibição do Futebol Clube do Porto, que já a qualifiquei de desastrada e penso que este lance espelha isso mesmo. Manuel Fernandes Silva, há perspectivas de alterações da equipa do Porto? O Deco esteve durante o intervalo a fazer exercícios de aquecimento. O número 10 do Porto foi chamado por Fernando Santos para ir até ao balneário, logo a seguir ao final da primeira parte. Agora deve ser a primeira aposta do técnico do Porto para esta segunda parte. De resto, o Deco está a ouvir as últimas instruções. É um reforço para o meio-campo, um setor que Fernando Santos não tem gostado, pelo menos a primeira parte. Vamos ver se a palestra no balneário resultou. Às vezes isso é importante e dá algum resultado. Daqui a pouco vai começar a segunda parte do Porto Nantes. Jorge Batista, o que é que pode ter feito Fernando Santos ao intervalo, além da substituição do Deco, para tentar melhorar o jogo do Porto? Antes de mais, devia fazer um puxãozinho de orelhas aos seus jogadores, porque parece que não estão a jogar numa competição europeia, parece que estão a jogar um jogo de amigos ou um jogo daqueles muitos particulares que por vezes fazem. A equipa, sobretudo o que me parece, é que o Futebol Clube do Porto deixou-se cair na teia muito bem montada pela equipa do Nantes. A equipa francesa tem praticamente controlado o jogo a seu bel prazer, não necessita de criar muitas ocasiões de perigo para já ter marcado o seu golo, e um golo que pode ser muito importante na segunda eliminatória em Nantes. A verdade é que o Futebol Clube do Porto precisa de fazer muito mais, isto é, de se entregar muito mais ao jogo, precisa sobretudo de se desmarcar e criar linhas de passe para que os lances de progressão possam ser bem sucedidos, e até agora o que se viu foi uma equipa passiva, que se deixou, como eu disse, enrolar na teia do meio campo da equipa do Nantes, que depois num ou dois toques de golpe de contra-ataque acaba por criar muitas situações de desequilíbrio na defesa do Futebol Clube do Porto. Portanto, para além da velocidade, o Futebol Clube do Porto precisa de fazer pressing, precisa de entrar com outra garra e precisa dar outra velocidade também ao jogo. Saiu o Pavlin, entrou o Deco, era uma alteração previsível. Aliás, havia quem apontasse como probabilidade o Deco no 11 titular em vez de Pavlin. O Deco, na minha perspectiva, é o jogador talvez mais criativo. Ele e o Alenichev são os jogadores talvez mais criativos desta equipa de Futebol Clube do Porto. O Alenichev tem andado muito bem marcado, caiu também na monotonia quase generalizada da equipa do Futebol Clube do Porto. Portanto, o Fernando Santos teria que fazer alguma coisa, sobretudo em termos de criar alguma criatividade e alguma imaginação no meio campo do Futebol Clube do Porto. Vamos ver se o Deco está nessas condições, ou se está em dia de poder alterar o rumo dos acontecimentos. O meio campo esteve praticamente ausente durante toda a primeira parte. Porto quase não teve, não existiu, no sentido coletivo. Não, exato, nem marcou nem defendeu. Nem defendeu nem atacou. Portanto, foi um meio campo completamente passivo, e por isso o próprio Pena também, digamos que não foi nem pouco mais ou menos servido nas melhores condições. Levantaram-se mais dois jogadores do banco do Porto, o Aloísio e Marit, estão agora também a fazer exercícios de aquecimento. Capucho a passar por Armand, tem ainda mais outro pela frente, vai fazer o cruzamento. Capucho e Landreau, lá está, já o tínhamos dito na primeira parte, tem uma visão de jogo fantástica este guarda-redes, sai no momento certo e antecipa-se quase sempre aos pontas de lança ou aos atacantes do Porto. Não, é um ótimo, primeiro aqui um bom lance, finalmente um bom lance do Capucho a conseguir ir à linha e tocar o cruzamento. Mas uma vez mais também muito bem o guarda-redes, o jovem guarda-redes do Nantes, o Landreau, que tem apenas 21 anos, é titular desde 17 anos desta equipa do Nantes, e daqui se vê por que razão é que ele é titular. Não só me parece ser um grande guarda-redes, como tem uma ótima leitura de jogo, portanto sempre no apoio à sua própria defensiva. Ele é uma espécie de Vítor Bahia do Nantes, é um guarda-redes lançado muito jovem, há quem veja nele já um sucessor de Fabien Barthez na seleção francesa,
Ele já foi tem internacional lá qualidade. e já foi internacional lá. E tem de qualidade facto, para isso. Para mim, pelo que vimos dele, ainda não fez nenhuma grande defesa hoje porque não foi preciso, mas teve 4 ou 5 intervenções que demonstram a classe e a presença que um guarda-redes Sublinho deve ter. inteiramente. Aloísio vai entrar na equipa do Porto. Talvez o Escardinha, eu digo isto porque o Escardinha estava tocado, tínhamos visto na primeira parte, e não seria inédito o Aloísio a jogar do lado esquerdo. Se não, Vamos ver seria qual considerado é exatamente o problema ou qual é a intenção do Fernando Santos. Se é forçado a fazer esta substituição, se tem alguma ideia tática para o Futebol Clube do Porto. Mas havia esse dado, Manuel Silva, quando saímos para intervalo, o Escardinha ia a queixar-se. Exatamente, ele ia a queixar-se, só se tinha queixado por 2 vezes anteriormente. Ele tinha um problema no pé direito, inclusivamente houve uma troca na bota. Vamos ver se será o Escardinha o homem a sair na equipa do Porto. Na equipa do Nantes estão também já alguns jogadores a aquecer, entre eles o Monte Rubio e também o português Mário Silva. Jorge Andrade a ganhar a bola. Primeiros instantes, os primeiros minutos da segunda parte. Porto 1, Nantes 1. Paredes, muito encostado à defesa do Porto, aos centrais. Sim, e repare-se, isto é o que o Nantes quer. O Futebol Clube do Porto vai trocando a bola ali atrás, até Lateralizando o jogo. parece que tem posse de bola, mas eu já o tenho dito inúmeras vezes, a posse de bola a mim não significa nada, porque assim sim. Deco, vamos ver o que é que sai daqui. O cruzamento de Deco para Alenichev. Demora muito tempo para segurar a bola, mas ainda vai lá tentar buscá-la. E o árbitro considera que fez falta. O atacante do Porto, quando perdeu a bola, quando ficou para trás, será puxado para aparecer outra vez à frente do defesa francês. Vamos ver aqui. É Berson. E lá está. O braço de Alenichev. Fazer a falta. O Pedro Jorge Costa é o homem que sai no Porto. Talvez. Aparentemente sem nenhum problema físico, mas digo aparentemente. Sim, mas eu creio que ele terá algum problema físico. Só assim se justificaria queimar uma substituição, digo eu, já. Por um central, sim. Parece-me que sim, mas creio que ele não estava muito bem fisicamente. Sim, temos que recordar que veio de uma lesão. Pode não estar nas melhores condições e, portanto, aí é necessária alteração. E a braçadeira foi direitinha para o braço de Aloísio. Lá está o agora capitão do Porto a jogar para o Escardinha. Gruovic, há pouco falavas na posse de bola, que não diz nada, de facto é verdade. Assim como não diz nada muitas vezes jogar com muitos homens no ataque. Sim, porque também não adianta jogar com 4 até 5 avançados se as bolas não forem lá ter com eles ou se eles não vierem buscar o jogo atrás. A ganhar Néstor Fábri, a jogar para Amada, fica com a bola entre 2 jogadores do Porto e agora a entregar bem, lá está, jovem de 20 anos, 19 anos, perdão. Já tínhamos avisado muitas vezes que é um jogador de grande virtuosismo técnico. Repare, Segurar agora, entregar bem. De ótima capacidade técnica, portanto é muito difícil travar este jogador, não é por acaso que o treinador fez a aposta quando toda a gente esperava que fosse o Monterrubio a jogar. Do outro lado, um passe com força a mais e Capucho não conseguiu chegar à bola. Néstor Fábri para Michael Landreau, Nicolas Gilles. E agora Figueiredo, deixa-me dizer, é exatamente isto que eu estava a falar há pouco. Os jogadores do Nantes saem agora com a bola da sua grande área e não há qualquer pressão na equipa do Futebol do Porto. E sobem como querem com a bola. Agora Escardinha a ganhar bem, tem, quanto a mim, sido dos melhores jogadores do Porto, muitas recuperações de bola, Escardinha. Capucho. Ainda Capucho, tem 3 adversários e entregar mal. É isto, por uma razão muito simples. Primeiro porque ficou tapado pelos homens do Nantes que tiveram tempo de colocar quase 3 homens na linha da bola. E depois porque os companheiros ficaram todos parados à espera de receber a bola quando alguém devia ser desmarcado para criar a linha de passe para o Capucho. Secretário Aloísio, falta também alguma tranquilidade. Os jogadores parecem ter níveis de confiança um pouco baixos, eles não estão determinados,
falta iniciativa para subir com a bola, para fazer alguma coisa. Isso tem a ver, de facto, com a confiança, e parece-me que este Porto, a confiança é coisa que não abunda. Mas para além disso, também parece que os índices físicos da equipa do Porto também não são os melhores. O Porto jogou contra o Bragança no fim de semana, mas só 2 jogadores, Secretário e Pavlin, voltaram a ser titulares neste jogo. E o Nantes também jogou para a taça, com outra com equipe. outros 7 jogadores diferentes. Ganhou em Bordeaux. Isso é igual para todos. A história da competição hoje em dia é praticamente o mesmo para todas as equipas europeias. Canto para o Porto, que foi o primeiro no jogo, e Landreau é de facto mandão, este guarda-redes na área, autoritário. Esquerdinha. Receber de novo Esquerdinha. Está a pedir a bola Deco, mas está bastante recuado. A pegar bem, pena. Grubovic, aliás, Alenichev. Em dificuldade também para soltar a bola. O Rodriguinho fez os primeiros 2 dribles muito bem, ficou com a linha para poder cruzar e não o cruzou. Depois já se tornou mais complicado. Novo canto para o Porto. É o próprio Alenichev que vai marcar para Drulovic. Tira o cruzamento. E é pontapé de baliza para o Nantes. Vamos com 8 minutos. A segunda parte. Porto 1, Nantes 1. Oitavos de final da Taça UEFA. Em 2 mãos esta eliminatória. Quem ganhar este jogo vai jogar com o Roma ou com o Liverpool. Com a Roma ou com o Liverpool. Já está feito o sorteio até aos quartos de final. Alenichev. De novo Alenichev. Vai soltar para o Esquerdinha. Recupera Garçom. Pôs a perder. Grubovic. E o corte de Lapalle. Quando tentava aparecer para o remate. Paredes que subiu no terreno. E uma falta sobre Jorge Andrade. Falta de Fred Henrique da Rocha. A jogar só às pernas de Jorge Andrade. Landreau. Fabri. Antigo jogador do Boca Juniors. Olambé. Há pouco falávamos dos jogos que o Nantes já fez esta época. O Nantes já fez 37 partidas esta temporada, ganhou 24. Está em todas as frentes, Taça UEFA, Taça de França, Taça da Liga Francesa e também no campeonato. Grubovic vai soltar para Capucho com algum espaço, mas está lá a fechar Olambé. O cruzamento para pena, o desvio por cima. Foi uma jogada com pés e cabeça. Exatamente. Estava a pensar exatamente nisso. Foi talvez um dos melhores lances de ataque, com variação de flanco, jogada ao primeiro toque em velocidade. Mas passa o cruzamento do Capucho, é perfeito para a entrada do Pedro. Pede só aquele toque subtil que o Pena tentou, mas já estava ali apressado pelo Gillet e não era fácil finalizar. Valeu sobretudo a intenção e o lance ofensivo do Futebol Clube do Porto. Esperemos que desperte, sobretudo depois deste bom lance bem efetuado. São lances que podem mostrar que o Porto de facto tem argumentos, se quiser. Claro que tem potencial para poder contrariar a atual situação. Só que para isso terá que querer também. Manel, ias a dizer? Dizia eu que foi um lance premiado com muitas palmas aqui dos adeptos do Porto, os adeptos que agora começam a animar-se um pouco mais, especialmente depois desse tal último lance com pés e cabeça por parte do ataque do Porto. E a falta sobre Deco. Já marcada noutra posição, a falta de Berson. Aqui o Berson. O lançamento para o Porto, para a Esquerdinha. A combinar com o Drulovic, vai aparecer Esquerdinha para o cruzamento.
E lá está, assim as coisas podem sair melhor. Sem dúvida, o Futebol Clube do Porto abriu o jogo, está a imprimir outra velocidade, está a jogar praticamente toda a equipa no meio campo do Nantes e, portanto, tem outro tipo de soluções. Está a dar trabalho, está a pôr à prova a defesa do Nantes. Escordinha, em mais uma iniciativa, o corte de Lapal, vai sair o Nantes, pode ser perigoso para o contra-ataque. Eles saem com muita segurança. E a falta de... A primeira falta, creio que é do Paredes, que o árbitro assinala a primeira falta, não a do Pena, a entrada do Pena, mas creio que foi o Paredes. Aqui é um cruzamento e o jogador ter-se-á protegido. Sim, protegido, é um instinto normal. Levantar os braços para Sim, aqui proteger a falta do Paredes. a entrada do Paredes e o árbitro deixou seguir o lance para ver se a bola continuaria na posse dos jogadores do Nantes. Foi assediado sem razão, ele não quis beneficiar o infrator, como não, interpretou bem exatamente a lei tal como ela está. 15-12 em falta. Agora mais um touro e a subir. A bola está no banco do Porto. O árbitro austríaco a tentar justificar a indicação, ele marcou ali uma falta. Está indicada a obstrução, provavelmente, porque a imagem não é bem esclarecedora, mas provavelmente terá assinalado alguma obstrução do capuz. Estamos com 13 minutos na segunda parte. E um Porto com... E parece com outra alma. outro espírito de iniciativa também. Lá vai Pena. Ele já fez um bom cruzamento na primeira parte e é o gol! Gol do Porto! Esther Fabri, no lance, Gillet, aliás, no lance infeliz, a introduzir a bola na própria baliza. E 2-1 para o Porto aos 14 minutos da segunda parte. E mais uma situação em que o Pena não aparece a finalizar, apareceu para o cruzamento. E o Porto passa pela primeira vez para a frente. Não, e muito bem, eu devo salientar primeiro este, repare-se, há algumas dúvidas em relação à posição do Pena. Fora de jogo. Parece estar a adiantar. Parece estar a adiantar. Depois o Pena vai com o ângulo muito fechado e quando tenta o corte, Nicolas Gillet marcar o cruzamento intencional, é para o homem. O cruzamento é intencional, é exatamente para o homem mais distante, creio que é o Drulovic, se bem que parece que está no lado, exatamente, é o Drulovic. E o Gillet procurou colocar a bola fora da baliza, naturalmente, porque não a queria colocar dentro da baliza, mas saiu de mal o corte. O que é certo é que com este autogolo do jogador do Nantes, parece que agora a sorte, que segundo Fernando Santos tem sido má para o Porto, agora a estrelinha da sorte esteve com os Dragões. O Porto tem vantagem pela primeira vez no jogo, ganha por 2-1, mas ainda com... Esta sorte também se procura e a verdade é que eu ia há pouco interpretar o lance que saiu dos pés do secretário, independentemente do facto de estar ou não estar fora de jogo o Pena. A verdade é que o secretário optou por fazer um lançamento longo em vez daquilo que a equipa do Porto tem procurado fazer desde o início da partida, que é enrolar a bola no meio campo, tentar levá-la até os homens da frente. Aqui, no lance, surpreendeu o adversário. E agora o secretário muito bem, frente ao holandês, estava um pouco perdido, mas fez o corte no momento certo. E repare-se, o jogador camaronês, o corte é bom, o jogador camaronês de imediato a chamar os seus colegas para subirem no terreno. Isto é, para evitar a reação do Futebol Clube do Porto. Amada, e mais um corte. E Savino que vai marcar. Também é de canto para o Nantes. Instruções da área do Porto. Savino e o remate perigoso de Frederic da Rocha, creio. Não é canto, é uma antecipação de Pena ao jogador francês. Savino vai bater outra vez o canto. E agora Ovchinnikov a segurar. Sergei Ovchinnikov bate diretamente para a frente. Houve ali digamos que uma falta de comunicação ou problema de comunicação entre o Drulovic e o Ovchinnikov, que quando tentou rematar a bola, colocá-la na frente,
O Drulovic estava na posição certa, depois movimentou-se no momento preciso do lançamento e portanto a bola foi para um espaço vazio. Parece que há um reencontro do público com a equipa nesta segunda parte. Porque sente que a atitude da equipa também é diferente nesta segunda parte. Aquela primeira é de facto demasiado má para ser de novo repetida. Paredes, um passo algo perigoso, o Aloísio a dominar, Pena a segurar a bola. Excelente. E a soltar agora para Alenichev. Há que dizê-lo, Pena e Esquerdinha, depois do processo, depois de terem treinado à parte, estão com um regresso em grande à equipa do Porto. E o Pena está a fazer uma exibição extraordinária, na minha perspectiva. Ainda o Alenichev a tentar ficar com a bola. Os jogadores do Porto reclamaram ali a mão de um defesa do Nantes. Armand para Hollandé. O corte de Falta. Jorge Andrade em falta, diz o árbitro, sobre Amada. Vamos rever o lance. Este é um outro lance. Paredes agora aqui sim o lance da possível mão. Sim, ele toca a bola, toca no braço, mas é em cima, estamos a ver em câmara lenta, portanto há sempre outra De qualquer indicação. forma, podia abrir os braços e ele fechou. Pois, mas enfim, é o ressalto de bola, digamos que foi também talvez para proteger ou para evitar que a bola lhe batesse na face. Mas é muito em cima o lance. Enfim, não parece que haja muita intenção do jogador de utilizar os braços para impedir a bola. Nem o próprio jogador deve saber. Sim, é uma reação instintiva. E se na primeira parte eram bem audíveis os assobios, agora são bem audíveis os gritos de apoio à equipa do Porto. Cortar bem a bola a equipa francesa. Pois não chega lá para... Não, e é Pena, o que é impressionante é que é o Pena que vem lá atrás roubar esta bola e continua no lance ofensivo. Eu, sinceramente, gosto imenso da forma como o Pena atua. É um jogador incansável, um batalhador e para além de ser também tecnicamente um grande jogador, não se cansa de trabalhar para a equipa. Repare-se no corte, é magnífico, quer tirar a bola, joga a bola. Pena que custou 800 mil contos ao Porto, veio do Palmeiras. E teve uma entrada em grande no Porto. Passou por alguns problemas, está agora de regresso à equipa titular. Eu os problemas não os vejo diretamente no Pena, vejo mais em toda a equipa do que propriamente no Pena. Se ele sozinho na frente a jogar, se as bolas não chegam em condições, apesar de ele se movimentar quase sempre por todo o campo, quer na recuperação, também na recuperação de bola, portanto, se as bolas não chegarem em condições, torna-se difícil poder marcar gol. 20 minutos na segunda parte, o Porto ganha por 2-1 ao Nantes. Está mais moralizada a equipa. Deco pode soltar na direita para Capucho. Está para receber Alenichev. E perante três homens que caem ali na zona da bola, daí a tal marcação à zona, é complicado realmente. Faltam às vezes soluções. Quando o Porto tem uma leitura de jogo que consegue antecipar a intervenção dos jogadores do Nantes, as coisas saem de facto bem. Claro, e quando o jogo é mais denunciado, então... E se é previsível, torna-se fácil para uma equipa do Nantes que joga a bola de pé para pé. Portanto, joga o primeiro toque, bola de pé para pé e jogo apoiado. Neste caso, para isso, a equipa adversária tem que trabalhar muito mais sem bola, isto é, procurando recuperá-la, e foi isso que o Porto não fez na primeira parte e parece estar a querer fazer nesta segunda, ou pelo menos até o momento é o que está a tentar fazer. Tem dado muito trabalho à defesa do Nantes. Aloísio. Vemos agora o Nantes a jogar mais empurrado para trás. Fruto do adiantamento da equipa do Porto. Carlos Secretário. Drulovic do lado direito. Armand. Hollandé, dificuldades para trocar a bola. Uma razão muito simples, está pressionado. Torna-se muito mais difícil para o Nantes se estiver pressionante, conseguir sair com a bola dominada. Depois, se concedem espaços, então torna-se uma equipa perigosa,
porque sabem trocar como poucos a bola a partir do meio campo. O Porto, a equipa sobrevivente de Portugal nas competições europeias desta época, a jogar em casa frente ao Nantes nos oitavos de final da Taça UEFA. Nunca o Porto tinha passado à quarta eliminatória da Taça UEFA. Um dado também histórico a juntar a esse outro dado deste ser o jogo 200 da equipa em competições europeias. E é isto que o público não quer e de facto o Porto não pode fazer, que é demorar tanto tempo a sair do seu meio campo com a bola dominada. Portanto, ali estas lateralizações a toda a largura do terreno, não sei para que é que servem se a baliza está a 60 metros, a baliza adversária. Só estão a jogar os defesas. E agora Jorge Andrade a entregar mal. E depois atrapalham-se Capucho e Paredes. Mas ainda Jorge Andrade. Secretário. Tenta soltar para Pena, a aparecer do lado direito. A bola perdeu-se. Mas mais uma vez é o Pena que me parece tem sido incansável. Para além do trabalho que tem dado à equipa, à defesa do Nantes, tem sido incansável na forma como tem procurado criar desequilíbrios na Cai defensiva. na zona por onde vai a bola. De todo lado. Ele, onde deviam estar os seus companheiros, tem que lá ir ele. Tem que lá ir, enfim, tem ido porque tem sido essa a sua opção. Tem tido visão de jogo. Deco. Armand a tentar dar para Amada, a pressionar Jorge Andrade e a fazer falta. Hassan Amada, autor do golo do Nantes no Estádio das Antas. E um belíssimo jogador. Deu para ver em mais que uma ocasião que estamos na presença de um belíssimo jogador. Lá estão Monte Rúbio e Mário Silva a assistir ao jogo. Eles têm estado em exercícios de aquecimento. Monte Rúbio é um avançado perigosíssimo. É o melhor marcador da equipa. É outro produto das escolas do Nantes, é mais um jogador produto das escolas do Nantes. É um jogador por quem o Mónaco tem mostrado interesse em contratá-lo. Ele, o ano passado, foi vítima de muitas lesões, por isso também não deu o melhor rendimento à equipa, mas é um goleador. A jogar bem o Porto, outra vez para Pena, tenta libertar-se de dois adversários e ainda conseguiu armar um remate. Sim, mas mais uma vez, magnífico o trabalho do Pena. Era difícil fazer melhor ali. Landrou para o pontapé de baliza. Os adeptos mesmo entusiasmados a fazerem a tradicional ola na bancada. Agora um pouco de calor. Pena a sofrer falta. Livre, talvez para Paredes. E no Nantes prepara-se uma substituição. O número 19, Mahama vai ser o primeiro homem da equipa francesa a entrar. O homem saído do banco de suplentes. Foi o autor do gol que deu a vitória no Parque Lescure, fora de casa, portanto em Bordeaux, para a Taça de França, e consequentemente o Nantes eliminou o Bordeaux. E é preciso muito cuidado com este jogador, porque ele é rapidíssimo e esta é uma aposta nítida, atenção. O corte à segunda de Gillet perante a ameaça de Pena. E dizia eu, é uma aposta nítida do técnico do Nantes de jogar agora em contra-ataque, sabendo que a sua equipa está a ser já muito mais pressionada pelo Futebol Clube do Porto. E este jogador que vai entrar, vai Roy, como ele se chama, bom remate também do Escardinho agora. Vai Roy é um jogador do Tahiti, mas é também produto das escolas do Nantes, é um jogador velocíssimo, tem também apenas 20 anos. Ele é primo do Pascal Bairrois, que joga foi feito noutra das grandes escolas do futebol francês, o Auxerre. E é de facto uma das grandes esperanças do Nantes, mais um jovem jogador. Em termos de remate, o Porto mais rematador, com 11 iniciativas ou pontapés à baliza do Nantes. Secretário
Alenichev. Está desmarcado, pena. O árbitro desta vez assinala pela indicação do auxiliar o fora de jogo. Muito contestado este fora de jogo. Vai sair o autor do golo, Hassan Hamada. E creio que está em linha o nada pena. avançado, digamos, Talvez um pouco adiantado. uns milímetros, É complicado. digamos assim. O auxiliar está em cima do lance. Sim, nestes lances é sempre difícil a solução. Só que lá diz a regra, se em caso de dúvida deve-se dar o benefício a quem ataca. Mas também ninguém nos diz que ele teve dúvidas. Que ele Se ele teve tem dúvidas, exatamente. fez bem em levantar. E não podemos esquecer que no golo do Porto, no segundo golo, naquela arrancada do Pena para o autogolo do Gillet, o Pena parte em posição fora de jogo. A saída de Hamada, uma troca de dois jovens dianteiros. No banco do Nantes prepara-se já outra substituição, número 29, Stéphane Ziani, vai dentro de algum tempo, durante alguns instantes, entrar no jogo. Ziani, um internacional francês. É um jogador que está no Nantes emprestado pelo Bordeaux e é digamos o maestro, é habitualmente o maestro desta equipe. Cruzamento de Capucho, ele esteve ali com muita paciência e conseguiu depois arrancar o centro. Alenichev. Muito bem, o Paredes agora sim a interpretar aquilo que deve ser. Ele agora tem pontos de referência para poder fazer as suas recuperações de bola. Está mais ativo no meio campo. Ele na primeira parte esteve muito encostado à defesa e não havia ligação com o Alenichev e com o Pablo. Pareceu-me até que nem sabia bem o que é que devia fazer, se havia de se juntar mais à defesa ou se devia avançar no terreno quando não havia companheiros a dar-lhe apoio, portanto aparecia sozinho com vários adversários pela frente, portanto quase sempre batido. Neste momento tem recebido apoio no meio campo, a equipa joga mais avançada, ele está mais pressionante sobre o adversário, portanto está a jogar exatamente como ele gosta. Aloísio. Escordinha. A virar o jogo, mas o corte de Armand. Olambe. A combinar com Armand. Ele é o grande rival, este Armand é o grande rival de Mário Silva na discussão da titularidade, mas tem repartido a titularidade, exatamente. Este Armand também é outro jovem jogador de apenas 20 anos, só que este é novo, é do Clermont-Ferrand esta temporada. Há uma certa rotatividade nesta equipa do Nantes, sem que o rendimento da equipa seja muito diferente. Há vários jogadores que vão alternando a chamada à equipa principal. Capucho para o corte de Néstor Fabri. Berson. Carrière para Berson. Um pouco de força a mais e não consegue chegar. Vai rolar. E no Nantes sai o número 15, Nicolas Savinot. Entra o número 29, Stéphane Ziani, segunda substituição na equipa francesa. Um dos mais velhos da equipa, este Ziani. Esta equipa terá uma média a rondar os 23 anos e uma média bastante agravada pela veterania do Fabri, do Carrière e também deste Ziani. É o Ziani e veja-se onde ele se vai colocar, exatamente no centro do terreno. É um médio ofensivo, é, como eu disse há pouco, um maestro do ataque desta equipa do Nantes, é habitualmente titular, portanto eu até estranhei o facto de ele ir para o banco de suplentes. É um belíssimo jogador. Teve o ano passado uma fratura de perónio que lhe complicou bastante a vida e tem problemas também nas costas, mas repare-se, é um jogador de ótima visão de jogo. Olambe e o corte de Jorge Andrade. Este Ziani, creio que já jogou no Corunha de Espanha, um dos vários franceses que já passaram pela Galiza. Mário Silva já despiu o fato de treino, vai ser o terceiro jogador do Nantes a entrar nesta partida. Olambe. Ninguém para a emenda. Alenichev a trocar com Pena. Bem jogado, mas a interseção de Armand. Olambe. Vai rolar, a movimentar-se na área. A perder ali em zona proibida o Deco.
Depois a recuperar. Alenichev. Aloísio. Solta para o Esquerdinha, que está com o espaço agora para entrar. Mas mais uma vez não tem a quem dar a bola. Mais uma vez não tinha a quem dar a bola. Portanto, ele ganhou velocidade, tinha espaço, poderia, se tivesse efetivamente esse apoio, poderia ter construído ali um lance bastante perigoso. 32 minutos na segunda parte. Pouco mais de um quarto de hora com o período de compensação. Para o final do jogo, o Porto vence por 2-1 e seria importante também marcar mais um golo. Importantíssimo. No mínimo 2 golos, enfim, já daria, mas este golo obtido pelo Nantes é complicado bastante a vida ao Futebol Clube do Porto. E Armand sai na equipa do Nantes, entra Mário Silva, um regresso temporário. Mário Silva aos relevados portugueses agora com a camisola do Nantes. Mário Silva, que não estaria nas melhores condições físicas a partir deste jogo, também talvez por isso o facto de ter sido preferido, porque havia um pouco a ideia de que, sendo ele português, conhecendo ele bem, o jogador do Porto seria um jogador... Também se pode dar a interpretação ao contrário, que é o treinador saber que ele é português, verificar que também o Futebol Clube do Porto sabe como é que ele joga, porque eu conheço bem, há sempre essas duas fases. Vamos agora poder rever então esse duelo entre Capucho e Mário Silva. De qualquer das maneiras, quer o Mário Silva, quer o Armand, são sempre jogadores que têm alternado ao longo da temporada. Portanto, essa titularidade. Secretário, pena a fazer falta sobre Néstor Fabri. Gillet a marcar o livre de pronto. Bergson não chegou à bola. Ainda Gillet. Ziani a dar na direita para Frederic da Rocha. Lapal vai fazer o cruzamento, ainda a tentar ganhar, e o corte de Esquerdinha. Mas é muito bom a forma como o Nantes desenvolve os seus lances de ataque. Sempre um ataque continuado, mas feito em progressão e a velocidade. Com um lance ao primeiro toque, muitas triangulações, muitas desmarcações. É de facto um quebra-cabeças para qualquer adversário, sobretudo quando os jogadores têm espaço para fazer essa progressão e o toque na bola. Canto marcado, Néstor Fabri a tentar a assistência na área. Aloísio, ou melhor, Jorge Andrade a tentar jogar para Drulovic. Capucho agora. Aloísio. Mais uma vez, recupera de forma mais rápida o Nantes do que propriamente consegue o ataque ao Futebol Clube do Porto. Secretário. Isto é, em termos numéricos. Aqueles primeiros 20, 25 minutos do Porto quebraram um pouco. Talvez também fruto das substituições, do jogo tático. Esquerdinha, autor do primeiro golo do Porto. A intenção do Esquerdinha era boa. Aqui. Agora ele vai mostrar um cartão amarelo. Fabri. O Fabri. Já tinha mostrado na primeira parte. Também é um jogador do Nantes. Fernando Santos a pedir a Alenichev para se adiantar mais no terreno. O Alenichev, quando consegue entrar com a bola na área, causa de facto alguns desequilíbrios, Jorge. Desde logo pode ganhar um penalti, como aconteceu na primeira parte. Tecnicamente é um belíssimo jogador, portanto, com a bola colada no pé, e é um ótimo executante, tibulador, portanto é muito difícil ser travado. A jogar muito recuado, o que é que acontece? Choca com o Paredes e com o Deco, portanto andam ali os três jogadores no meio. O Paredes, se tiver espaço, sobe muito mais no terreno. Se vir os seus companheiros mais recuados, fica ali, enfim, um bloco que pouca utilidade pode ter, pelo menos em termos ofensivos. Gillet, recuperação de Alenichev, o corte de Fabri. Esquerdinha para que abrir o jogo. Mário Silva com Capucho.
A falta de Capucho. Mário Silva vai controlar a bola e fazer puxar. Alguns adeptos começam já a abandonar o estádio das Antas. Grumovic tenta servir, Pena a cair, o árbitro a dizer que não há falta. Influência entre Pena e Fábio. Sim, tem sido um duelo muito interessante de seguir, sobretudo a partir do momento em que o Porto começou a jogar mais no meio campo e, portanto, o Pena a ser muito mais interventivo no jogo. Landreau a perder tempo, por isso mesmo a subir. Sim, mas só está a perder tempo, alguém terá que fazer pressão sobre o guarda-redes, como vai agora o Pena, caso contrário. Pedro Henrique da Rocha a jogar para trás e a não perder a bola, ganha uma falta. Carrier. Bergson. Mário Silva. Ainda Mário Silva a pôr ordem ali no meio campo. Ziani pode abrir, está completamente solto. Carrier. E vai abrir também para um homem que tem muito espaço para entrar. Lapal. Cruzamento frouxo, fácil para o Ovchinnikov, mas muitas facilidades também ali do meio campo do Porto. Porque os jogadores do Nantes trocam a bola de forma muito rápida e sempre apoiados, como temos vindo a dizer desde o início. Portanto, há sempre dois jogadores próximos do seu companheiro que tem a bola. Aqui uma tentativa de chapéu, creio que era isso, mas se bem que o Ovchinnikov tivesse bem colocado. E portanto torna-se difícil, e os jogadores do Porto, para evitarem este tipo de progressão, não podem entrar à queima, como têm feito até o momento. Isto revela também baixos índices de confiança da equipa, porque se tiver o tempo de entrada necessário à bola, portanto complica a ação ofensiva do adversário. Paredes, Paradec, vai desmarcar-se Pena, hesitou ali por causa de fora de jogo e aí não conseguiu arrancar. Pelo menos a tempo de chegar à bola. Ziani, a recuperação de secretário, depois com a ajuda de Jorge Andrade. Alenichev para Deco, tem caminho livre, Deco pode soltar para Pena, é para Capucho, é bem jogado. Mas, entretanto, a defesa do Nantes compõe-se. Pena a ganhar Fabri, depois com a ajuda de Carrier, tentava dar para Da Rocha. Paredes, a jogar adiantado como ele gosta, como faz por exemplo com a seleção do Paraguai. Cruzamento E é onde recupera muito mais, e é onde recupera muito mais vezes a bola, porque se estiver, como também já o disse, pressionante, mais pressionante, tem muito mais possibilidades. Esquerdinha para mais um cruzamento, Landreau a optar por socar a bola, Carlos Secretário e golo! Golo do Porto! 3-1! Marcou Carlos Secretário! Grande festa no Banco do Porto, toda a gente de pé, depois deste golo 3-1 para o Porto frente ao Nantes. Terceiro golo de Secretário nas competições europeias. Ele tinha marcado contra o Werder Bremen na vitória histórica por 5-0 e um golo fantástico com o remate fortíssimo. Um belíssimo gol, mas aqui há dois erros do Nantes e um erro do Futebol Clube do Porto, que por sorte ou por fortuna acabou por suceder e acabou por acabarem bem. O primeiro erro do guarda-redes, que não segura a bola, portanto defende-a para a frente, exatamente, e depois este desentendimento entre os dois jogadores do Nantes, permitindo ao secretário aparecer numa zona sem oposição e poder fazer o remate. A verdade é esta, naquela zona onde o secretário mais tarde foi muito bem recuperar uma bola perdida dos dois jogadores do Nantes, devia estar um jogador do Futebol Clube do Porto, porque era na zona da pequena lua
da meia-lua para a recuperação e para a eventual recarga. Portanto, a velocidade do secretário foi ter percebido o desentendimento entre os dois jogadores do Nantes. Caso contrário, era mais uma bola perdida a favor do Nantes e em lance contra-ataque. Poderia original lance contra-ataque. E o secretário, muito bom remate, muito bem o secretário a perceber que os jogadores se desentendiam e a recuperar, digamos, ainda há tempo de poder desferir um belo remate. E foi uma zona que não era dele. E uma zona que não era dele, portanto devia estar ali alguém, nomeadamente ou o Deco ou o Alenichev naquela zona, exatamente para a recarga. No banco do Porto continuaram e possivelmente vão ficar, a menos que o Fernando Santos queira queimar algum tempo nos últimos minutos, Cleiton e Marites, duas soluções de ataque. O Porto fez uma substituição provavelmente forçada à saída de Jorge Costa para a entrada do Aloísio e depois a entrada do Deco, que tinha sido bem para o intervalo, a entrada do Deco para o lugar do Pablo. O Santos ainda não esgotou as alterações. E curiosamente, ainda não falámos nisso, falamos agora, esta entrada do Deco foi importante para a equipa do Futebol Clube do Porto, porque aí está, é um jogador muito criativo, um jogador que quando está em forma fisicamente é insuperável nesta equipa do Futebol Clube do Porto e é, digamos, o cérebro e um homem que pautua quase todo o jogo ofensivo da equipa, para além de saber também recuperar muito bem algumas bolas, mas para isso precisa estar de facto em boa condição física. Tem uma ótima leitura tática. O que será talvez a grande pecha do Deco é precisamente a condição física. Não é constante. Não é um jogador muito regular, com muitos problemas físicos ao longo das várias épocas. Exatamente, não é constante quando em vez tem problemas. E agora é importante o Porto também não cometer mais erros defensivos e não sofrer mais nenhum gol, porque do mal ou menos temos de o dizer, este resultado, a verificar-se esta vitória por 3-1 do Porto, será um resultado excelente face à exibição da equipa. Sim, face sobretudo àquilo que produziu na primeira parte. Mas mais um gol não vinha nada mal para o Futebol Clube do Porto. Isso era pedir demais. Não, talvez não. O Porto tem capacidade para isso, só precisa de facto interpretar o jogo como tem interpretado nesta segunda parte. Ataque está fora de jogo porque estava lá o escardinho. Ataque perigoso do Nantes, ainda na área, Carrier, o corte de Jorge Andrade, ainda a insistência. E é mais uma vez o tema. É impressionante, eu devo dizer, realçar a exibição magnífica do Porto. Mário Silva com algum espaço agora. Passou por dois jogadores do Porto, vai tirar o cruzamento e o corte para uma zona perigosa. Ferreira Henrique da Rocha. A sorte é que ele creio que é esquerdino e não conseguiu rematar de primeira. Lá está o mesmo problema que falámos há pouco na grande área do Nantes, não aconteceu agora na grande área do Futebol Clube do Porto. O Nantes interpretou bem, o Porto é que interpretou mal. Devia ter alguém naquela zona defensiva. Drulovic e a atrapalhar-se, a chocar e a ficar caído. Drulovic, vamos ter mais 3 minutos. Neste caso, deixa-me dizer, Pedro, quem deveria estar naquela zona a evitar a recarga deveria ser o Paredes. Está magoado o Drulovic, refere-se ainda àquele ataque perigoso do Nantes, exatamente. Aquele belíssimo trabalho do Mário Silva que deu um ótimo cruzamento. A bola tem de ir para fora, o jogo vai ser interrompido e creio que o árbitro vai marcar mão do Alenichev. Claro. Ele não deveria ter jogado a bola com a mão. Por cima daquela zona. É um lance em que o próprio Alenichev foi ao encontro de Drulovic e os dois atrapalharam-se. Também não percebo bem porquê, mas eles provavelmente queriam ali cruzar-se, mas acabaram por chocar um com o outro. Às vezes em jogadas ensaiadas, estudadas sobretudo na marcação de livros. Não, aqui parece-me que é mais improvisação dos próprios jogadores, só que acabaram por chocar de forma um pouco estranha. Vamos ver se há desportivismo. O Pena pediu que os jogadores do Nantes atirassem a bola ou a devolvessem ao Porto, uma vez que o Alenichev cortou a bola com a mão. Vai entrar Marites na equipa do Porto. Segundo percebi a indicação de Fernando Santos, é Capuz quem vai sair. E o Neto agora não foi, de facto, na equipa, não usou o é Drulovic. Enfim, porque também não há este costume de parar a bola com a mão. Não, é verdade, mas valia atirar para fora. Sai Drulovic, que ficou magoado há pouco, mas não deve ser por isso. Entra o croata Silvio Marites, lesionou-se gravemente no jogo de Bruxelas, o primeiro jogo europeu do Porto desta época. Esteve afastado da equipa há muito tempo e regressa agora também nas competições europeias. Ele nem foi inscrito na primeira fase da Taça UEFA. E o árbitro a chamar a atenção de Deco. Já com quase 2 minutos para lá dos 90, faltará 1 minuto, pouco mais do que isso, para o final do jogo. A cair vai Roy.
Marites não conseguiu chegar. Lá estava Pena em missão defensiva. Ataque perigoso do Nantes. Bairroa não conseguiu dominar. Esta parecia uma cópia há pouco daquela do Capuz, da primeira parte, mas de forma diferente. Não teve tanto tempo e tinha um adversário a ameaçar. Estava o Aloísio por perto, se bem que ninguém, enfim, se fizesse ao lance, pelo menos no Futebol do Porto, provavelmente com receio de provocar ali uma grande penalidade. Este Bairroa entrou no jogo de Bordeaux para marcar o golo e diz o treinador que foi uma jogada tática do massagista, porque o Touré, outro avançado que estava a jogar de início, estava lesionado. O massagista disse que era preciso substituir e ele acabou por marcar o golo. E o treinador, talvez por graça, de facto o Touré não estava lesionado. Vamos para o Deco, o remate e a defesa de Lendro. E depois Capucho a fazer isto, não se percebeu. Sim, isto não dá para perceber. Até porque ele não tinha oposição, Mário Silva ainda estava um pouco atrasado. Creio que ele tentou o remate, mas enfim, saiu com a parte interna do pé. Provavelmente ele teria intenção de rematá-la com a parte externa, para a bola desferir exatamente o arco, porque neste caso acabou o Silva direito. Bom, e aqui mais um choque entre os dois, entre o Fabri e o Pena. Eles andam nisto quase desde o início da segunda parte, quase desde o princípio do jogo, só que não houve tanta intervenção do Pena na primeira parte. Muita gente sai já do Estádio das Antas. O Porto a ganhar por 3-1 ao Nantes. Parece que vai ser desta que o Porto vai mesmo bater o Nantes em competições europeias. E assim ficam empatados em tudo. Uma vitória para cada lado. 3 empates em 5 jogos. E fica muita coisa adiada para o jogo da segunda mão. Se o resultado for este no final, fica muita coisa adiada para o jogo da segunda mão. O Porto, curiosamente, nunca perdeu no estádio La Beaujoire, no norte de França, em Nantes. Empatou a um golo na tal eliminatória de 71-72 para a Taça UEFA. Empatou a 0 na Liga dos Campeões da época 95-96. Pena já vai reentrar no jogo. O Fabri parece estar mais maltratado. Tem um problema ali no ombro. Está a queixar-se aqui o treinador Reinaldo Desnoyers. E o final da partida com uma vitória boa do Porto, um resultado positivo dentro da expectativa que tínhamos criado no início do jogo. A vitória por 2 golos, ou superior a 2 golos. O ideal seria não ter sofrido nenhum. 2-0 era bem melhor que o 3-1. Mas Jorge Batista, no cômputo geral dos dois tempos, dos 90 minutos ou mais do que isso, este acaba por ser um resultado bem melhor do que a exibição do Porto. Sim, sobretudo tendo em conta esta segunda parte. O Futebol do Porto merece e bem esta vitória, sobretudo por aquilo que fez nesta segunda parte. Porque na primeira, sinceramente, foi confrangedora a exibição que o Porto realizou. Parecia uma equipa completamente apática e dominada a bel prazer pelo Nantes. Nesta segunda parte acordou, tendo em conta sobretudo a entrada do Deco, que veio dar outra clarividência ao meio campo, quer no aspecto defensivo, quer no aspecto ofensivo também. Daí provocar também a subida do Paredes, que passou a pressionar muito mais no meio campo do adversário, e portanto o Futebol do Porto começou a colocar muitas dificuldades à saída para o ataque da equipa do Nantes. Desequilibrou, o Pena fez uma exibição, na minha perspectiva, soberba ao longo de toda a partida, não só pelo trabalho que deu à defensiva, como também pelo apoio que deu até ir buscar quase bolas às linhas de canto da equipa portuguesa. Portanto é uma vitória merecida, mas fica todo aberto para a segunda mão. Concordo plenamente com isso. Destacamos a exibição do Pena. O Porto ganhou por 3-1. Golos nesta partida de Aman, depois Esquerdinha a empatar, Gilena na própria baliza a fazer o 2-1 e Secretário a 5 minutos do final do jogo, no melhor golo da noite, a dar a vitória ao Porto por 3-1. 2 golos de vantagem, uma vantagem de alguma forma confortável, mas não suficientemente tranquilizadora para a viagem do Porto até França dentro de 15 dias para discutir a presença nos quartos de final da Taça UEFA. Está contada a história deste jogo que marcou o regresso das noites europeias ao Estádio das Antas. Nada mais do Porto, boa noite.